Olá, querido estudante, tudo bem com você? Sou o professor Micael Ferreira e meu sinal na comunidade surda é este. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre as propostas editoriais. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Você já ouviu falar em editorial? Editorial de moda, talvez? Editorial de esporte? Pois bem, primeiramente, vamos analisar este segundo exemplo de editorial. Neste editorial, a editora dá dicas para quem pratica corrida, explica a importância deste esporte e indica atividades para realizar juntamente com a corrida. Mas você já percebeu como, às vezes, é delicado expressar uma opinião? Essa questão exemplifica a diversidade de pensamentos existentes na nossa sociedade. E essa pluralidade de ideias e pontos de vista pode gerar uma discordância. Mas isso não deve se tornar um problema, pois, como acabei de falar, isso é natural. Diferentes opiniões não devem gerar conflitos, pois a base de uma boa convivência é o respeito, e isso vale para opiniões diferentes. Mas é claro que devemos saber que para termos uma opinião é necessário um conhecimento básico sobre o assunto em questão, além de derrubar nossos próprios preconceitos, evitar os achismos, fazer perguntas que esclareçam nossas dúvidas e prestar atenção aos detalhes. Este é o caminho que se deve percorrer para construirmos uma opinião. Agora sim, vamos falar sobre editorial. O editorial é um gênero textual de cunho jornalístico, opinativo e argumentativo, que apresenta a opinião ou o posicionamento crítico da empresa, do jornal ou da direção a respeito dos temas mais patentes no momento da publicação. Desse modo, é um texto que resume, em certa medida, a leitura geral do momento no qual o jornal será publicado, ao mesmo tempo em que apresenta o posicionamento da equipe. Para ficar um pouco mais claro, vamos pontuar as principais características de um editorial: caráter objetivo e subjetivo, linguagem simples e clara, textos dissertativos argumentativos, temas da atualidade, textos relativamente curtos. Imagine que você está numa gincana de conhecimentos gerais e compõe uma equipe. De repente, você é escolhido para representar a sua equipe nas respostas. O que você deve fazer? Primeiramente, deverá ouvir a todos que possam contribuir para a equipe e, após analisar todas as ideias e respostas dadas, você fará um consenso, ou seja, fará um apanhado das opiniões, pensamentos e sentimentos e colocará tudo em concordância, para que assim possa transmitir as impressões do grupo da maneira mais fiel possível. Com a produção de um editorial, acontece algo parecido, pois o editorial é um texto que expressa o posicionamento ideológico de um veículo de comunicação. E agora, lembrou? Que bom! Por ser um texto profissional e direcionado a amplo público, o trato com a linguagem é exigente e padronizado, buscando garantir com isso uma identidade do texto jornalístico, bem como a impessoalidade e a acessibilidade à leitura, tendo em vista a diversidade de tipos de leitores que podem se dedicar ao texto. Nesse sentido, é essencial que se utilize a língua na norma culta, evitando, contudo, palavras e expressões muito específicas ou antigas, pois podem dificultar a compreensão do texto. Ainda é comum uma escritura sintática na voz passiva,
com verbos na terceira pessoa do presente do infinitivo, ou seja, o autor do texto assume uma postura passiva em relação às ações descritas, evitando ser ele quem executa as ações, bem como prioriza a fala de maneira impessoal, sem dizer, por exemplo, eu faço, eu entendo, etc. Além disso, por ser um texto que representa um coletivo de pessoas, é escrito conjuntamente e não apresenta assinatura individual. Comumente, aparece nos jornais como carta ao leitor. Como todo texto do âmbito jornalístico, o editorial também é escrito baseado numa intenção e numa proposta. É importante sabermos qual o caráter da proposta do texto que estamos lendo, pois eles podem ter o objetivo de influenciar o leitor, seja mudando a maneira de pensar ou criando uma ideia no leitor, a qual ele poderá sair por aí defendendo-a, sem ao menos se assegurar de sua confiabilidade. Isso é grave, não acha? Sendo assim, temos que saber identificar essas intenções comunicativas. E uma delas, que pode ser muito prejudicial, é o sensacionalismo. Sensacionalismo é o nome que se dá para uma certa postura na comunicação em massa, em que os eventos e assuntos das histórias são exibidos de maneira muito exageradas para aumentar a audiência dos telespectadores ou dos leitores. Pode incluir notícias sobre assuntos insignificantes e eventos que não influenciam a sociedade em geral, além de envolver apresentações tendenciosas de temas populares de uma maneira trivial, em formas de tabloide. Algumas táticas conhecidas incluem abordagens insensíveis, apelações emotivas, criação de polêmicas, notícias com fatos intencionalmente omitidos. Basicamente, quaisquer formas de se obter forte atenção popular. O objetivo principal do sensacionalismo é aumentar ou manter a quantidade de telespectadores e leitores das publicações, e daí aumentar o preço dos seus espaços de anúncios e, finalmente, elevar os seus lucros. Obviamente, essa atitude pode diminuir o foco jornalístico nos assuntos mais objetivos, pois muitas vezes escolhas editoriais são baseadas em histórias sensacionalistas para aumentar a receita com a publicidade. Além disso, os anunciantes tendem a ter uma preferência por seus produtos ou serviços que devem sempre ser exibidos de forma positiva na mídia de massa, o que não pode contribuir ainda mais para a parcialidade de um noticiário. Uma coisa importante de se saber é que essa prática não é um fenômeno isolado, pois faz parte de um processo histórico e cultural, sendo influenciado por ideias muito antigas, como o melodrama nos gêneros de folhetim, a literatura de horror, a literatura fantástica e o romance policial. Em casos extremos, os meios de comunicação podem noticiar uma situação se importando apenas se essa produzirá uma boa história, sem levar em consideração exatidão dos fatos ou a relevância da informação. Desse modo, notícias com alegações falsas podem ser fortemente cobertas pela mídia. A mídia sensacionalista expõe programas e jornais em que se divulgam livremente temas chocantes, como a violência, devido a todo o apelo que esse tipo de tema tem sobre a população. Muitas vezes, sem levar em consideração o impacto cultural causado na sociedade, apresentando fatos distorcidos ou completamente modificados. Que tal agora vermos na íntegra um editorial? Vamos?
Leremos agora um trecho publicado na coluna Opinião do jornal Estadão. Reflexões sobre o desemprego. Domenico De Masi, sociólogo italiano, teria adotado como lema de vida a frase, abre aspas, o homem que trabalha perde tempo precioso, fecha aspas. Isso está no livro O Ócio Criativo, traduzido pela editora Sextante, no Rio de Janeiro, em 2000. Trabalhar seria apenas, abre aspas, um vício recente, fecha aspas. Escreveu em O Futuro do Trabalho, traduzido pela editora UNB, em Brasília, Distrito Federal, em 99. Temos, portanto, quase 13 milhões de viciados na ociosidade e à procura de inexistente emprego, computados diaristas, ambulantes, desalentados e desocupados. O número dos sem emprego atinge algo em torno de 25 milhões. Diferente do que apregoa Domenico De Masi, trabalhar é essencial para o ser humano. Não é vício, mas virtude. É com o trabalho diário e o suor do rosto que homens e mulheres adquirem dignidade, conquistam respeito, conseguem meios lícitos de subsistência e dão conta das obrigações com a sociedade. Trata-se de dever social. A laborfobia, ou vadiagem, é contravenção penal e moléstia contagiosa, caracterizada pela dedicação ao ócio, condenando o doente ao desprezo das pessoas do bem. Quais as razões do desemprego? Sem diagnóstico correto, é impossível prescrever uma boa medicação. Nas décadas de 1940 e 1950, o mercado interno se expandiu, acelerado por elevadas taxas anuais de crescimento econômico. A implantação da indústria automobilística nos anos de 1960 libertou-o de quase completa dependência da agricultura, do setor de fiação e tecelagem e da construção civil. Tornou-se intensa a procura por torneiros mecânicos, funileiros, ferramenteiros, ajustadores, desenhistas industriais, eletricistas, pedreiros, auxiliares de serviços gerais, afiadores de ferramentas, soldadores, projetistas, pintores, inspetores de esmaltação. A revista Veja, em reportagem publicada na edição de 19 de dezembro de 1973, sob o título Onde está a mão de obra? Alude, abre aspas, à discreta guerra entre empregadores com o objetivo de preencher cargos vagos, fecha aspas, e abre aspas novamente. Em matéria de emprego, a situação está boa para o trabalhador, fecha aspas, declarava Rubens Teodoro de Arruda, vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, responsável pela Bolsa de Emprego. Agora, vamos fazer um checklist das características de um editorial por meio deste que acabamos de ler. Primeiramente, podemos perceber que o texto busca comprovar uma tese, a importância do trabalho. A ideia foi defendida e argumentada como manda o figurino. Este editorial não foi imparcial, tratou de deixar bem claro o seu posicionamento sobre o tema e apresentar dados e informações que apoiam a tese exposta. Podemos ver também que o texto é mais argumentativo do que informativo, porém, apresenta os dois aspectos. Querido estudante, vamos testar nossos conhecimentos? Acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade 1. Abre aspas. Temos, portanto, quase 13 milhões de
viciados na ociosidade e à procura de inexistente emprego. Fecha aspas. Temos a seguinte característica. Letra A. Argumentação de uma tese. B. Persuasão que garante o convencimento. Letra C. Comemoração de uma conquista. Ou letra D. Posicionamento crítico baseado em ironia. Darei um tempo para você responder. Vamos à resposta. Para respondermos a esta questão, devemos nos atentar para a forma como o autor se refere ao assunto. Ele utiliza de certas expressões que deixam clara a sua ironia e a crítica em relação a uma ideia específica. As expressões são viciados na ociosidade e à procura de inexistente emprego. Ambas refletem a crítica que o autor faz. Portanto, a resposta é a letra D. Atividade 2. Diferente do que apregoa Domênico De Masi, trabalhar é essencial para o ser humano. Não é vício, mas virtude. Nesta parte do texto temos, letra A, uma opinião. Letra B, um consenso. Letra C, uma suspeita. D, um diálogo. Darei mais um tempo para você responder. Para respondermos a esta questão, temos que analisar a forma como o autor do texto se posiciona referente ao tema. Neste caso, ele discorda da teoria levantada por Domênico De Masi, afirmando algo totalmente diferente do pensamento do sociólogo italiano. Logo, o editorial está emitindo uma opinião, que neste ponto está sendo contrária. A resposta certa é a letra A. Atividade 3. No seguinte trecho, trata-se de dever social. A laborfobia ou vadiagem é contravenção penal e moléstia contagiosa, caracterizada pela dedicação ao ócio, condenando o doente ao desprezo das pessoas de bem. Temos um exemplo claro de letra A, imparcialidade, letra B, parcialidade, letra C, dúvida e letra D, ironia.
Darei um tempo para você responder. Vamos à resposta. A partir da leitura deste trecho, podemos ver claramente o tom de parcialidade na sua fala. O editorial mostra o seu ponto de vista de maneira bem objetiva e nítida. Então, temos como resposta a letra B. Parabéns se você conseguiu acertar todas as questões. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão! Vimos na aula de hoje que o editorial é um gênero textual de cunho jornalístico, opinativo e argumentativo, que apresenta a opinião ou o posicionamento crítico da empresa, do jornal ou da direção a respeito dos temas mais patentes no momento da publicação. Desse modo, é um texto que resume, em certa medida, a leitura geral do momento no qual o jornal será publicado, ao mesmo tempo em que apresenta o posicionamento da equipe. Além disso, por ser um texto que representa um coletivo de pessoas, é escrito conjuntamente e não apresenta assinatura individual. Comumente, aparece nos jornais como Carta ao Leitor. Estudamos que, como em todo o texto do âmbito jornalístico, o editorial também é escrito baseado numa intenção e numa proposta. É importante sabermos qual o caráter da proposta do texto que estamos lendo, pois eles podem ter o objetivo de influenciar o leitor, seja mudando a maneira de pensar ou criando uma ideia no leitor. Por fim, compreendemos que o sensacionalismo é o nome que se dá para uma certa postura na comunicação em massa em que os eventos e assuntos das histórias são exibidos de maneiras muito exageradas, para aumentar a audiência dos telespectadores ou dos leitores. Estudamos que o objetivo principal do sensacionalismo é aumentar ou manter a quantidade de telespectadores e leitores das publicações e daí aumentar o preço de seus espaços de anúncios e finalmente elevar os seus lucros. Agora, vamos finalizar nossa aula acreditando que já podemos sair daqui sabendo um pouco mais sobre as propostas editoriais. Tchau, tchau, um grande abraço!